Oi, gente! Tudo bem com vocês? Como é que vocês estão? E aí, bora lá começar? Começar mais um vídeo, começar mais uma série sobre feminilidade. Tô gostando muito de falar sobre esse assunto, muito. É um assunto gostoso, uma conversa gostosa. Falar sobre mulher, falar sobre ciclos, isso me deixa animada. Afinal de contas, é claro, eu também sou mulher, eu sou um pouquinho aí de cada uma de vocês, eu sempre falo isso. Eu tenho um pouquinho de cada uma de vocês. Eu sou mulher, eu sou mãe, sou profissional, sou dona de casa, sou esposa, sou filha, amiga. Então, vamos lá, vamos conversar um pouquinho. Nosso tema de hoje, sabe qual que é? Eu vou falar sobre a sabedoria da água. Alguém sabe o que é a sabedoria da água? Como que funciona a sabedoria da água? Antes de eu começar a falar um pouquinho aí sobre o nosso tema, vamos relembrar aqui tudo que eu já falei? Algumas coisas assim que são importantes. Por exemplo, assim, eu falei sobre as energias masculinas, as energias femininas. Falei que dentro de cada uma de nós tem as duas energias, mas que o mundo tem exigido muito da gente, que a gente se conecte mais com a energia masculina. Por quê? Porque a gente está vivendo um mundo muito competitivo e alguns valores mudaram. A sociedade está cobrando mais da mulher. E a gente está aceitando isso, a gente está abraçando essa cobrança e estamos nos conectando mais com a energia que não é a nossa energia primordial. A gente tem sim que se conectar com a energia masculina para a gente conseguir ter algumas coisas na nossa vida, mas ela não tem que ser a energia primordial. Por exemplo, um homem, para ele se sentir bem, para ele se sentir realizado, ele busca coisas fora dele. Então, é status, é poder, é realização profissional. Então, quando ele tem essas coisas, ele se sente realizado. Então, são teres, são coisas que estão fora. A mulher, mesmo que ela tenha um sucesso profissional, status e esse poder, o que acontece? Ela sente um vazio ainda. Mesmo assim, ela ainda sente um vazio. Por quê? Porque a realização da mulher não está no ter. A realização da mulher está no ser. Então, ela tem sempre que lembrar que ela precisa ter esse olhar voltado para dentro. Porque senão a nossa bússola interior, ela vai apitar todas as vezes que a gente não se sentir bem. A gente vai sentir um vazio e aí vai começar ali ter uma vozinha interna falando que a gente está insatisfeita. E aí a gente começa a buscar outros teres e não acontece nada. Por quê? Porque o valor está dentro. A nossa necessidade de realização está dentro da gente. Tá em gente curtir coisas que é dentro do nosso intelecto. É a nossa capacidade de amar, é a nossa intuição, é a nossa capacidade de criar. A gente tem que entender que a natureza, assim como nós, somos cíclicas. Nós somos cíclicas. A natureza é cíclica. Se a gente não entender esse aspecto da natureza em nós, a gente não vai conseguir preencher esse vazio que muitas vezes a gente sente. Eu já falei em outros vídeos que eu buscava muito por valor pessoal, valor. E é justamente isso que eu tô falando para vocês, que eu buscava valor no ter, buscava fora de mim.
Gente, eu não ia encontrar nunca esse valor, nunca. Primeiro porque valor a gente encontra só aqui dentro. O valor já é uma coisa que a gente encontra só aqui dentro da gente mesmo. A gente tem que se valorizar para que as pessoas nos valorizem. E outra coisa, eu sou mulher, eu sou cíclica. Eu tenho que buscar esse valor dentro de mim. Não é realização profissional que ia me fazer preencher esse vazio. O que me fez preencher o meu vazio foi reconhecer a minha feminilidade. O poder que eu tenho de criar, de intuir, de amar, de acolher, de servir. A mulher, ela tem que ter em mente que ela é representada por doçura, por amabilidade. São questões delicadas, mas a sociedade está exigindo que sejamos competitivas, que sejamos agressivas, que sejamos tenhamos sucesso, poder, status, e a gente está caindo nessa, a gente está abraçando isso. Só que cada dia mais as mulheres estão mais insatisfeitas. As mulheres estão menos se sentindo realizadas. Por quê? Por conta desse olhar fora. Então a gente tem que entender a nossa ciclicidade, entendermos que somos cíclicas. A lua não nasce lua cheia todos os dias. Ela não nasce. Ela tem o ciclo dela. A borboleta já não nasce uma borboleta. A borboleta, ela nasce uma larva. E aí, durante a vida dela, ela passa por vários ciclos. Inclusive, um dos ciclos da borboleta é o casulo. E o casulo é uma fase muito pesada e muito difícil para a borboleta. Porque lá dentro é apertado, é escuro, é onde ela vai passar por uma transformação. E o orifício pelo qual ela tem que passar, o buraquinho ali, é tão pequenininho, até isso Deus preparou. Por quê? Quando ela tenta passar por aquele orifício bem pequenininho, ela começa a tentar abrir. Quando ela tenta abrir, o que acontece? Ela está fortalecendo as asas dela. Ela está fortalecendo, porque ela já tem que sair dali borboleta, ela já tem que sair dali voando. Então, se ela não tiver esse preparo, ela não vai conseguir voar. Tem uma história que eu gosto de contar, vou contar rapidinho porque ela é interessante. Uma borboleta, um homem começou a observar uma borboleta tentar sair do casulo por dias. Então, ele ficou ali observando por dias ali, aquele casulo, ela tentando, aquela peleja, aquela dificuldade. Aí ele falou assim, gente, se amanhã essa borboleta não conseguir sair do casulo, eu vou dar um jeito. Eu vou ajudar ela, alguma coisa eu vou fazer. E aí o que aconteceu? No outro dia, a mesma peleja. Ele foi lá e cortou o casulo. E a borboleta o quê? Caiu no chão. Ela caiu no chão e ele ficava lá empurrando assim, pra ver se ela ia voar. E é claro que ela não voou, porque ela não estava preparada, as asas dela não estavam preparadas para voar, não estavam fortalecidas o suficiente para voar. Então ela teve o quê? A sua vida aniquilada porque ela ia rastejar até morrer. Ela não ia mais conseguir viver a essência dela, o brilho dela, a natureza dela. Então, muitas vezes, o que a gente faz? Assumindo esse papel de fora, de buscar e de ter, nós também estamos aniquilando a nossa natureza. A gente está sufocando a nossa natureza feminina, a natureza de ser e não de ter. Ter é importante? Claro, né, gente? Hoje em dia, nesse mundo capitalista, não tem como a gente viver sem o ter. Só que a gente pode ter,
mas sabendo que a nossa felicidade, a nossa realização pessoal, ela não está no ter, ela está no ser. Eu gosto muito, eu tenho falado isso muito, quase em todos os vídeos eu tenho falado sobre viver a melhor versão. Eu quero que vocês coloquem mesmo na cabeça de vocês que viver a melhor versão não é viver se descabelando para ser aí a melhor em tudo. Viver a sua melhor versão é você dar o seu melhor de acordo com o seu momento. Se você está lá no seu trabalho, faça o melhor trabalho. Dê o seu melhor naquele momento para o trabalho, para o seu trabalho. Sempre dando o melhor. Se você está brincando com seu filho hoje, se você está namorando, se você está com seu marido, dê o seu melhor naquele momento. E muitas vezes dar o nosso melhor naquele momento é parar, é refletir, é descansar, é meditar, é desestressar e se reconectar com a nossa energia feminina. Por que eu digo reconectar? Porque nós já estamos conectadas com ela. Ela já está aqui dentro de nós. Toda mulher já nasce com essa energia, já nasce com a energia feminina dentro dela. Só que ao longo da vida a gente começa a deixar de ter um olhar voltado para dentro, para ter um olhar voltado para fora, para as questões de fora. E se a gente entender que a gente tem que ter esse olhar voltado para dentro, que é isso que vai fazer com que a gente se sinta valorizado, realizada, o que vai acontecer? Muita coisa na nossa vida vai mudar. Vai mudar porque a gente vai parar de buscar por coisas fora da gente. Um dos elementos que faz a gente ser tão dependente emocionalmente é justamente isso. Porque a gente fica tentando buscar no outro aquilo que a gente não consegue enxergar na gente. A gente fica tentando buscar no outro e fazer com que o outro faça coisas para nós que nem mesmo a gente faz pra gente mesma. Então, ter esse olhar voltado para dentro é uma reconexão com o nosso feminino. Isso, gente, é uma delícia, Eu já fui, hoje mesmo estava conversando com uma colega, eu falei para ela, eu já fui um trator. Eu já passei não só por cima das minhas emoções, como já passei por cima das emoções das pessoas. Eu já cobrei das pessoas coisas que nem eu mesmo podia me dar, nem eu mesmo conseguia me dar. Tudo isso em busca de valor, mas eu estava buscando valor em não ter. Já viram aquela história de subir a montanha errada? Pois então, eu subi a montanha errada. O que é subir a montanha errada? É você ir por um caminho e quando você chega lá no alto, quando você chega até o seu destino, você olha para trás e percebe que subiu a montanha errada, que percorreu o caminho errado. Que muitas vezes você está sozinha, você está cheia de mágoa, está cheia de raiva. Tudo isso porque a busca é pelo ter, não é pelo ser quem a gente é, quem nós mulheres somos. Então, quando eu assumi a minha ciclicidade, eu descobri um mundo de oportunidades que antes eu não enxergava, porque a gente não consegue enxergar aquilo que não está na nossa frente. Você consegue enxergar aí um futuro? Você consegue imaginar ele, mas enxergar é diferente. É por isso que muitas vezes a gente não consegue dar o próximo passo, justamente porque a gente não consegue visualizar o nosso futuro. Só que a gente tem como prever. Enquanto você assume aí a sua energia vital, primordial, que é a sua energia feminina, sendo feminina, vivendo a sua essência, a gente já consegue prever qual será o nosso futuro. O nosso futuro nos relacionamentos, o nosso futuro dentro da nossa casa, com a nossa família, com os nossos amigos, com os nossos filhos, no trabalho. Então a gente consegue prever que ser feminina é entender o momento certo de agir, o momento certo de falar não.
é ter a nossa independência emocional. Então você não consegue enxergar, mas você consegue prever, não é? Hoje eu quero falar sobre mais um aspecto da natureza que é importante a gente sempre associar a mãe natureza, a mãe terra, a nós seres humanos, a nós mulheres, porque Deus é perfeito. A natureza, ela é perfeita, mas infelizmente nós não somos, embora tenhamos sido criadas à imagem e perfeição de Deus, mas nós não somos. Nós somos cheios de virtudes, somos cheios de qualidades e também somos cheios de defeitos e somos especialistas em criar problemas. Eu nunca vi uma raça humana igual a mulher que adora criar um problema. Mas agora eu quero te ensinar a sabedoria da água. A sabedoria da água, se a gente enxergar essa sabedoria e conseguir colocar essa sabedoria na nossa vida, muita coisa vai mudar. Vamos lá então? Por que vai mudar? O que é a sabedoria da água? Uma água, por exemplo. Coloca uma água num copo. O que acontece com essa água? Ela vira o copo. Coloca uma água numa garrafa. O que vai acontecer com essa água? Ela vai virar a própria garrafa. Então a água, ela se molda ao ambiente que ela está. Ela se adapta ao ambiente que ela está. Então você pode colocar aí um recipiente aí todo cheio de pontiagudo, cheio de curvas, voltas. Se você colocar a água dentro dela, ela vai moldar, ela vai virar o próprio objeto. Você tirou ela dali de dentro, ela vai virar o objeto onde você colocar. Então a água, ela não discute, ela simplesmente contorna todos os obstáculos. Então quando a água vê um obstáculo à frente dela, ela vai lá discutir com esse obstáculo? Ela vai lá reclamar com esse obstáculo? Ela não vai. Ela vai rejeitar o obstáculo? Ela vai chegar lá e falar assim pro obstáculo: ah, não é possível. Tá vindo tudo bem, tinha que ter você para atrapalhar a minha vida? Tinha. Por que eu escolhi esse caminho? Tá vendo? Dei de cara com você que chegou, que me interrompeu meu fluir. Como assim? Ela não faz isso. A água, ela simplesmente contorna todos os obstáculos. E a cada obstáculo que ela contorna, ela passa a ter aquele molde. É isso que eu quero convidar para vocês. A sabedoria da água é aprender a fluir. Já viu ali aquele estado flow? Estado de flow é estado de fluir. E nada melhor do que você aprender a fluir com a água, porque a água, ela flui o tempo inteiro. Ela simplesmente contorna todos ali os obstáculos por onde ela passa. Agora eu vou perguntar para você: quando você tem um obstáculo, o que você faz com ele? Contorna, vai ali, dá um jeitinho aqui, outro ali, se molda, se prepara, porque às vezes o obstáculo é muito grande. Ou você vai lá e bate de frente com o obstáculo, discute com o obstáculo, reclama do obstáculo, cria mais problemas por conta daquele obstáculo. Eu quero, minha amiga, que você aprenda a ser água, aprenda a fluir. Isso é muito importante nos nossos relacionamentos, principalmente nos relacionamentos amorosos e também nos relacionamentos com os filhos, principalmente se você tiver filho adolescente. Eles querem bater de frente com a gente e quer fazer com que a gente faça a vontade deles o tempo inteiro.
Se você não tiver ali, ó, o jogo de cintura da água, você não vai fluir. Você vai estressar, desgastar. Não é verdade? Assim é o casamento, assim é o relacionamento. Se a gente não aprender a fluir e contornar todos os obstáculos que aparecem na nossa frente, o que vai acontecer? A gente não vai conseguir ficar com ninguém. Por quê? Porque todo relacionamento tem obstáculo, são pessoas diferentes, vivendo coisas que tinham que ser iguais, mas não são, porque cada um teve um propósito, cada um teve uma programação ali no seu HD, uma educação. Então, primeira dica para você sobre a sabedoria da água é essa daí, para você aprender a fluir como a água. Outra dica, a água ela apaga o fogo, não apaga? Como você tem sido aí dentro da sua casa? Você tem apagado fogo aí dentro da sua casa, ou você tem colocado mais lenha na fogueira do aborrecimento aí dos seus filhos, do seu marido, do seu namorado, pai, mãe e até do seu próprio aborrecimento? Você tem colocado ali aquele graveto sequinho que joga e vira aquele fogo enorme, ou você tem sido água para apagar o incêndio? Então, quando você vê ali seu marido aborrecido com alguma coisa, quando você vê que ele está passando por algum problema, o que você faz? Você vai lá jogar lenha na fogueira do aborrecimento dele, ou você vai lá jogar água? O que é jogar água? Uma palavra, um abraço, um carinho, às vezes simplesmente ouvir, às vezes simplesmente você ser dócil, preparar alguma coisa gostosa. Isso é apagar fogo, isso é apagar incêndio, é você usar da sabedoria da água para se conectar com a natureza. E quando a gente se conecta com a natureza, a gente se conecta com a nossa energia feminina, a feminilidade. É a coisa mais linda, gente, isso. Depois que eu aprendi isso, não quero ser aquela mulher grossa, estúpida, nunca mais na minha vida. Eu entrei eu fui por um caminho que eu não quero mais voltar. Eu quero seguir esse caminho, porque é muito gostoso fluir, é muito gostoso usufruir e aprender aí essa sabedoria da água. Então, a mulher ela tem que trazer o quê? Paz para o seu lar. Ela tem que saber apaziguar, acalmar, porque é um dom dela, é um dom da mulher ter essa percepção, porque nós mulheres somos muito intuitivas. Então a gente tem que ter essa percepção do momento de falar, do momento de calar, o momento da gente dar a nossa opinião, isso em tudo que a gente faz. Muitas vezes a nossa opinião é um inconveniente. Eu quero impor minha opinião e pronto, que se dane os outros. Não. Isso é externo. A mulher que é sábia, ela sabe o momento sim de falar e o momento de calar. E tudo isso é aprendizado. Eu aprendo isso todos os dias, porque eu tinha uma mania de querer estar certa, que eu ia até o final, mas não calava. A não ser que eu já tivesse falado tudo que eu tinha para falar, mas eu ia até o final. Eu queria estar certa, eu queria ter razão. Hoje eu não quero nem estar certa, hoje eu não quero nem ter razão. Eu quero viver a minha feminilidade, eu quero viver ali o meu fluir, o meu flow, o meu estado de flow. Por quê? É melhor, é mais sábio, é menos estressante. Vocês vão aprender e vão concordar comigo. Vamos lá, o que mais que a água faz? A água molha as plantas, não é verdade? Então, uma mulher sábia, o que ela faz? Quando a gente molha as plantas, a gente não dá a elas vida, a gente não dá a elas ali energia. Então, quando a gente molha as plantas, quando a água molha as plantas,
A gente tem que entender que isso daí é irradiar a nossa luz, é irradiar a nossa sabedoria, o nosso conhecimento, a nossa intuição, a nossa percepção. Se você estiver percebendo que a sua capacidade de intuir, que você não está muito intuitiva, que você não está criativa, pode ter certeza que você está com as suas energias desequilibradas. Então a mulher, ela tem sempre que estar num estado de proporcionar paz, saúde, harmonia e prosperidade. Isso é dar vida. A água também, ela gera energia. A água gera energia. A mulher também gera energia. A mulher, ela pode ser uma fonte de energia, ou ela pode ser alguma coisa que suga energia. A mulher, ela pode chegar num ambiente e clarear tudo que estava ali à volta dela, com a energia dela. Mas ela pode chegar num ambiente também, por conta da língua afiada que a mulher tem, e destruir tudo. Destruir todo um lar, uma família, um casamento. Então, aprenda a molhar as plantas como a água. Aprenda a gerar saúde, harmonia e prosperidade. A água gera energia. Aprenda a ser luz. Aprenda a ser energia. Não só na vida, na sua vida, mas na vida das pessoas. Porque todo mundo vai querer estar ao lado de uma pessoa que é luz. Uma pessoa que gera energia, uma pessoa que sai da boca dela coisas boas, coisas que elevam. Ninguém quer estar do lado de uma mulher com língua afiada, com boca afiada, sabe? Que corta, que machuca. Outra sabedoria da água é que a mulher também, quando ela gera energia, ela dá a vida. A mulher também dá a vida. A gente tem essa capacidade. Qual foram as diferenças que Deus, a natureza, impôs, colocou entre homens e mulheres? Essa é uma diferença que não tem como negar. A gente está aí lutando por igualdade, mas tem coisa que não tem como. Somos desiguais. Eu falo que não somos nem iguais e nem desiguais. Nós somos únicos, cada um é único. Então o que a gente tem que fazer? A gente tem que apoiar o nosso companheiro, elevar o nosso companheiro, certo? A gente tem que fazer isso dentro da nossa casa, com a nossa família. Quando eu explico para vocês, quando eu mostro um videozinho ali do meu café da manhã, das minhas refeições, é uma forma que eu tenho de ter a minha família perto, ter a minha família unida. Tem mulher que é tão preguiçosa, que não consegue chegar à noite, fazer nada, não faz um almoço, não faz um jantar, cada um pega seu prato, vai para frente da televisão, ou tá cada um ali com o seu celular. Gente, a mulher tem que gerar luz, energia dentro da sua casa. Você tem que molhar as plantas. Quando você molha a planta, você dá vida para ela. E esse é um papel da mulher, não adianta. Você não adianta querer delegar isso para o seu marido, que ele vai fazer isso uma vez, duas vezes, depois não é o papel dele. A luz, o brilho, apaziguar, ter a palavra certa, isso é instinto de mulher. Não é instinto de homem. A gente tem que assumir as nossas diferenças e com muito amor, com muito carinho, certo? Outra coisa aqui, além da água molhar as plantas, além da água apagar o fogo, além da água gerar energia, o que ela faz? Ela mata a sede. É o que eu falei. Quais são as palavras que têm saída da sua boca? Você tem matado a sede das pessoas à sua volta com bom conselho, com carinho, com abraço, com paz? Ou você tem jogado lenha na fogueira do aborrecimento aí das pessoas à sua volta? Então a mulher que mata a sede, ela sabe o quê? Ela sabe servir, ela sabe ser gentil, porque tudo isso aí, gente, volta pra gente em dobro. Vocês entenderem isso, é bom demais.
Então sabe ser gentil, ela tem até um tom de voz para falar, um tom de voz que eu ensino lá na jornada da heroína, que é o canto da sereia, é o momento de falar, o momento de calar e o tom de voz quando usa. O tom de voz, gente, é importantíssimo, muito importante. Por isso, muitas vezes, eu queria falar alguma coisa para alguém ali no WhatsApp, eu não escrevia, eu falava, eu passava áudio. Por quê? Porque eu queria que a pessoa, ela entendesse o que eu estava falando de acordo com o meu tom de voz e não com o tom de voz que ela tivesse no momento, o tom de voz dela. Por exemplo, se ela tivesse irritada comigo, ela ia ler uma coisa minha ali, nossa, olha ali o que ela me escreveu. Por quê? Porque ela tá lendo com os olhos dela, com o entendimento dela e com o humor dela. Mas quando a gente fala, a gente tem o nosso tom de voz. Agora tem esse negócio de acelerar, que embora eu tenha gostado muito, mas a gente perdeu um pouquinho ali, aquele tom de voz, que muitas vezes a gente tem que falar mansinho, aí vem aquele áudio e aí fica parecendo que a gente tá muito brava, não é? Muitas vezes nem tá. Às vezes eu tô nervosa, eu ouço um áudio acelerado, eu até vou lá, volto, falo, não, peraí, respira, calma, vamos ouvir esse áudio aqui devagarzinho, porque eu não quero ouvir com o meu humor, eu quero ouvir de acordo com o que a pessoa me falou, certo? Então, ó, a água ela lava o nosso corpo, ela limpa o chão. O que eu quero dizer com isso? Pra gente fazer esse parâmetro aí com a mulher. Gente, entenda, a mulher é quem confere identidade pro lar dela. É ela quem confere, não é o homem, não é. É claro que pode ter algumas exceções por aí, mas o principal é a mulher conferir identidade pro seu lar. Se a mulher todos os dias ali, eu já falei pra vocês em outro vídeo, que eu conferi uma identidade aqui no meu lar tão forte, que eu nem preciso estar presente para as coisas que eu construí, elas acontecerem. Eu amo pôr a mesa, eu amo arrumar tudo bonitinho, eu adoro fazer essas coisas. E muitas vezes eu posso não estar em casa, que se o meu marido e se meu filho tiver, quando eles forem fazer alguma refeição, eles vão pôr a mesa. Por quê? Porque eu criei uma identidade. Eu criei isso. Meu filho vai levar isso para a vida dele. Quando ele chegar na hora de ter ali a família dele e a namorada dele começar também a conviver com a gente aqui em casa, ela vai perceber que ele tem uma identidade forte, que se ela não aprender aquilo lá, ele vai ensinar para ela. Mas às vezes também ela já tem até essa identidade criada também. Então, coloque, ensine seus filhos, ensine seu marido a ter uma identidade forte, a ver a identidade forte que você construiu no seu lar, que você criou dentro do seu lar. E eu tô dando exemplo aqui de mesa, de ficar tudo arrumadinho, mas eu construí uma identidade, por exemplo, que nas nossas refeições não tem celular. Não tem, isso é um absurdo, a gente sentar para fazer uma refeição e cada um pegar um celular. E aí, a gente vai conversar o quê? Qual momento eu vou sentar? Qual momento a gente vai conversar? A gente vai rir? A gente vai brincar? Não vai ter esse momento, porque se não tem durante a refeição, também não vai ter depois da refeição. Então você, mulher, faça isso dentro do seu lar. Confira uma identidade forte no seu lar. Crie essa identidade forte. Tira essa preguiça aí do lado. Tira isso da sua vida. Vai aprender a fazer coisinhas gostosas. Vai aprender a fazer aí uma mesinha bonitinha, sabe? Para você ter ali, ó, as pessoas que você ama à sua volta. Porque quando a gente confere isso para as pessoas que a gente ama, elas fazem questão de estarem ao nosso lado. Que em casa é menino atrás de mim o tempo inteiro, é marido atrás de mim o tempo inteiro, até cachorro atrás de mim o tempo inteiro. Tem hora que eu vou dar um passo, eu tô pisando em cachorro. Eu fico brincando, gente do céu, marido preguento, filho preguento, cachorro preguento, porque eles querem estar perto de mim. Eles querem, eles gostam de estar perto de mim.
Isso é muito bom, isso é muito gostoso. Por quê? Porque a gente confere identidade pro lar. A gente torna luz na vida das pessoas, a gente apazigua ao invés de jogar mais lenha na fogueira do aborrecimento. E não só das pessoas ali dentro da sua casa, também lá você perceber às vezes que o seu chefe, você fez uma coisa e o seu chefe não gostou, ao invés de você levantar o tupete, mas é assim mesmo. Eu falei, apazigua, engole aí, ó, o seu ego e apazigua. Olha, eu sinto muito, eu errei e tal, não tem nem que justificar, só pede desculpa, só engole. Para de ficar querendo ter razão, para de ficar querendo estar certa ali o tempo inteiro. Às vezes a gente fala alguma coisa, achando que vai agradar uma pessoa, a pessoa vem retrucando. Mas que dia que eu já deixei de fazer alguma coisa para você? Gente, não tem que falar isso não, tem que ser grata. Tem que ser grata, é a gratidão que move a gente. Então aprenda essa sabedoria aí milenar, a sabedoria da água, para você colocar isso na sua vida, implantar isso na sua vida, nos seus relacionamentos, em tudo. Seja água, minha amiga, aprenda a fluir. Isso vai fazer toda a diferença na sua vida, eu tenho certeza. Faz isso daí, faz, depois me conta. Pra mim não vai ser surpresa, porque eu sei muito bem o que eu tô vivendo. E eu tô cada dia mais aprendendo a fluir, porque a gente também não é santo. A gente também não é monja. Tem hora que a gente se irrita, tem hora que a gente fica nervosa, tem hora que a gente quer retrucar, tá certo? Mas a vida é uma constante aprendizado. Eu quero aprender o tempo inteiro, tá bom? Então, fiquei aqui, adorei falar desse tema hoje com vocês. Se você estiver aí no YouTube, dá um joinha aí, se inscreva no meu canal, ativa o sininho e compartilha com outras mulheres. Vamos espalhar essa energia pelo planeta, aí essa energia de feminilidade, para as mulheres pararem de ficar buscando aí fora o que ela tem que buscar dentro dela. Na escuridão, na lua, na noite, na natureza, na terra, tá bom? Para de querer ser sol, você tem que ser luz, não é sol não, tá bom? Então, um grande beijo e até o nosso próximo vídeo.